Olá amigos, como estão? Bem-vindos ao canal. Para os que estão a chegar agora ao canal, meu nome é João, sou português, há muitos anos vivo fora de Portugal, já vivi em diversos países, atualmente vivo em Santiago do Chile. Como sabem, ou pelo menos quem me acompanha, ou quem é mais próximo de mim, sabe que eu escrevo histórias. Antigamente escrevia numas libretas, depois passei a um diário online e ultimamente decidi colocar essas histórias, pequenas histórias, ou nano histórias, como queiram chamar, decidi colocar em vídeo, tá? Não sei se é para deixar em memória ou para pelo menos partilhar com outras pessoas. Desde já os peço para acionar o sino que tem aqui ao lado, que tem aqui em baixo, para que possam também partilhar as histórias. Deem um like, por favor, no canal, na história, subscrevam para ter mais histórias. Eu geralmente posto 4 histórias à semana, 2 em espanhol, para quem quiser também acompanhar as histórias em espanhol, e 2 em português. Deixo também aí abaixo, deixem os comentários, peçam histórias, peçam continuidade das histórias, o que quiserem, para que eu possa ir postando e alimentando o canal em função daquilo que vocês desejam e querem para o canal, tá bom? Chamemos lá a publicidade e voltamos em seguida. Bem, voltamos. Olá a todos, amigos. Bem, hoje é a história da Mónica. Não é Mónica dos quadrinhos, mas é uma menina que nasceu numa cidade de Tefé, no estado de Amazonas, e o título da história é Amor Não Correspondido. Promete, tá? Olá, meu nome é Mónica e vou contar um pouco da minha história. Para começar, devo dizer que a minha vida nunca foi fácil. Nem de sair para curtir a vida, nunca foi uma vida simples e sempre foi uma vida sofrida. Mas também é certo que sempre tive os pés assentos no chão, como se diz por aqui. E claro, tive que começar a trabalhar bem cedo para começar a sustentar. Sou de uma família super humilde e só isso diz tudo para o que vem na nossa vida. Só que na cidade aonde nasci, Tefé, Amazonas, não tinha muito o que fazer, ou seja, não havia empregos, era uma cidade pequena, não tinha muito comércio, não tinha indústria, não tinha nada disso. E eu tive que trabalhar de doméstica aos 17 anos. Na realidade, foi o único que consegui encontrar nesse momento. Por isso, fui doméstica, claro. Quando não existe alternativa, como se diz lá na terrinha, quando não há pão, até as migalhas vão. E neste caso, é melhor ter um emprego de doméstica do que não ter nada, certo? Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Ao início foi muito frustrante, pois eu nunca tinha tempo para nada. Não tinha tempo nem para me arrumar direito, tampouco tinha dinheiro. Só uma vez ou outra, e se fosse um caso bem especial, assim como uma festinha de aniversário, festinha de amigos, ou algo similar. Mas isso também muito raro mesmo. Eu vivia constantemente desarrumada, tanto pela falta de tempo como pela falta de dinheiro. Vivia diariamente com raiva da minha própria vida, com raiva de todas, até de mim mesma. E creio que às vezes era sem motivo, mas ainda não tinha cabeça para entender muito bem a vida, nem como as coisas se passavam no mundo. Além disso, as notícias não chegavam, nem tínhamos acesso à informação que temos hoje em dia para saber como funciona o mundo. Também é verdade. Hoje nós temos a informação ou qualquer coisa que a gente queira na ponta de um dedo, ao ponto de um clique. Nesse tempo, provavelmente não tinha. Num dia eu estava no colégio contando para as minhas amigas como era ruim trabalhar muito e ganhar tão pouco. E nesse momento, uma das minhas amigas disse que o pai dela estava precisando de uma pessoa para ajudar lá no trabalho que eles faziam. Eles trabalhavam de artesãos, como eu fui. Então eu fui lá ter uma conversa com o pai dela e vi ali uma oportunidade de parar de trabalhar como empregada doméstica e, quem sabe, até crescer como artesã. Era coisa que eu gostava. Então fui lá e assim que cheguei, todos foram muito receptivos comigo. O pai dela e toda a sua família foram simpáticos.
Comecei a aprender o ofício, mas eu tive que aprender rapidamente, pois tudo eu tinha que produzir ou não teria dinheiro que necessitava no final do mês, pois tinha um valor básico muito baixo e depois tinha um valor por cada peça que produzia. Claro, produzia a peça, então quanto mais produzia, mais teria de salário ao final do mês. Então o objetivo era produzir bastante para poder receber mais. Daí o tempo foi passando, eu fui trabalhando, fui aprendendo e cada vez gostando mais do que fazia. Fiquei maravilhada. Até que um dia, recordo como se fosse hoje, um dia de outono, um dia meio chuvoso, esses dias que parecem desenhados na paisagem, um dia desse em que não impedia que uma primavera se instalasse no meu coração. Uhul! Lá fora, folhas secas correndo ao vento, jardins ainda ensolarados, anunciando que é tempo de começar a recolher-se a si mesma. Gosto do outono porque ele é frio e suficiente para refrescar o calor e quente o suficiente para aquecer o frio. Nesse belo dia entrou um rapaz na minha vida que jamais imaginei poder sentir nesse momento. Promete. Vamos lá ver que interesse é esse. Ele entrou no meu local de trabalho e foi amor à primeira vista. Foi como um flechaço de cupido no meu coração. Nesse momento, tudo em volta se apagou. Os meus olhos só viam aquele rapaz. Nesse momento eu fiquei desconcertada. Nada mais conseguia fazer, não conseguia acabar nenhuma peça, a não ser admirar esse dito rapaz. Só que no meio dessa turbilha de felizes pensamentos me caiu um balde de água gelada. Bom, como sempre, algo com dedo maravilhoso mais, sempre tem um balde de água fria, não é? Ele chegou até aí porque era o filho do meu patrão, Paulo, o nome dele. E claro, nesse momento, creio que já entendi que ele estava fora do meu alcance. Ao longo dos dias e semanas que se seguiram, tentei com todas as minhas energias tirar ele da minha cabeça. Mas era impossível. Ele tomava todo o meu ser com o seu imenso poder de atração. E claro, eu me fui apaixonando cada vez mais por ele, só que em silêncio. Não queria que ninguém soubesse do que em realidade sentia por ele. Nem como ele me deixava sempre que eu via. Parecia que ele tinha todo esse aroma de beleza que era um amor perfumado pela natureza, mas numa forma de homem. Ui, que coisa interessante. Me dá até arrepios e ainda me deixa a pele de galinha. Uma apaixonada em silêncio. Pobrezita da Mónica, que sofria em silêncio. O tempo foi passando e eu fui viajando na maionese, ou seja, fui vagando nos seus próprios pensamentos. Um belo dia, a irmã mais nova dele me perguntou se eu gostava dele, porque sempre que eu o via, ficava com cara de coelhinha apaixonada. Ué, como será uma coelha apaixonada? Deixem aí nos comentários como é que é uma coelha apaixonada, porque eu em realidade nunca vi uma coelha apaixonada. Provavelmente deve ser carinhosa, não? Deixem aí nos comentários. Aí eu não neguei, mas implorei para ela não contar para ninguém, pois me deixava sem jeito e embaraçada com o assunto. E assim ela fez, cumpriu com o que eu lhe implorei nesse momento. Eu não conseguia parar de pensar nele. Eu o amava em silêncio e talvez esse tenha sido o meu maior erro, pois não conseguia encontrar forma de lhe dizer a ele o que sentia. Nem encontrar forma de lhe dizer o quanto já o amava, mesmo sem ele saber. E com tudo isto, um dia ele aparece na empresa como uma outra menina e escutei ele apresentar ela ao pai dele, dizendo que era sua namorada. Pobre. Nossa, como doeu escutar isso. Ele arrumou uma namorada e essa namorada não era eu. Claro, quando a gente fica nos nossos pensamentos e não tomamos a iniciativa, algo passa. E aqui temos um exemplo disso. Então, quando a gente tem a oportunidade de dizer o quanto nós queremos uma pessoa, ou quanto admiramos a pessoa, devemos, e temos essa oportunidade, devemos dizer. Porque o máximo que pode acontecer disso tudo é o não. E o não
ela já tinha. Portanto, tudo o que viesse além dessa palavra não era positivo. Porque se ele dissesse que não a queria, que não a desejava, que não sentia o mesmo do que ela ia continuar a ter o que já tinha, que era o não. Portanto, sejam positivos. Se passar o mesmo a vocês, já sabe, tomem iniciativa, arrisquem-se, tá? Depois disso, eu fui murchando. É como uma flor, quando não é regada, ela murcha. Quando é regada, ela desabrocha, e se não desabrochar, é porque já é tarde demais. E foi isso que aconteceu comigo. Já não tinha esperanças. Depois, para piorar as coisas, passado pouco tempo, acabou o trabalho, ou principalmente diminuiu muito esse trabalho. E aí, quando foi mais complicado, foi as peças que eu fazia de artesanato também já não se vendiam como antes. Parece que tudo desbancava ao meu redor e, claro, eu tive que sair em busca de outro sustento, de outro emprego. Nesse, entretanto, veio uma pessoa conhecida que me chamou para trabalhar em outra cidade distante. Aproveitei a situação de coração quebrado e aceitei. Tinha que sair daquela cidade, daquele meio, daquele ambiente, para ver o que se podia esquecer, ou então eu ia enlouquecer, ou pelo menos sofrer mais. Hoje já passaram quase 4 anos, continuo aqui em Paritins e não consigo tirá-lo da cabeça. Já tentei namorar com outros, mas parece que eu afasto sempre as pessoas, pois estou gelada, estou fria, sei lá, o meu pensamento está em tudo que me faz lembrar ele, ou simplesmente em ele. Então afasto as pessoas, porque é ele que está na minha cabeça e não outro. E também sei que esse amor já está perdido, pois a irmã dele me falou há dias que ele está pensando em casar. E aí eu fiquei ainda mais triste e decidi contar-vos esta história. Não posso fazer mais nada, pois o que eu podia ter feito e no momento certo não o fiz. Claro, perdeu a oportunidade. Por esse motivo vos deixo aqui um alerta. Se têm a oportunidade, desfrutem, falem, comentem, porque não têm nada a perder, tá? E agora a história faz tarde. Perdi por não ter tomado a iniciativa. É uma história triste, eu sei, mas ao mesmo tempo diz-nos que devemos ter a coragem de reagir quando podemos. Parar é morrer, e aqui é a prova disso. Obrigado, Mónica, pela tua história. É triste, mas com certeza virão dias melhores e dias mais bonitos. Bem, amigos, como sempre, no final de cada história, eu deixo algo dos meus próprios pensamentos. Quando tenho a oportunidade de encher o vosso coração, mesmo que no vosso íntimo possam pensar que não tenho a oportunidade, não pensem nada disso, corram atrás. Arrisquem-se, não se deixem levar pelos maus pensamentos, não têm nada a perder. O máximo que podem perder é o não, mas o não já faz parte do vosso dia-a-dia. Não pensem no passado, o passado só diz respeito aos museus, que é quem vive do passado. Não elaborem, não projetem muito o futuro, porque o futuro não é nosso, é Deus pertence, portanto não é nosso. Se me disserem amanhã, ou uma semana, ou um mês, que é o futuro, eu vou dizer que quando chegar amanhã, eu direi que é o presente. Porque amanhã, se eu chegar lá, já é presente, já não é o futuro. Portanto, vivam o presente, desfrutem dele, aproveitem as oportunidades, saibam aproveitar o melhor desta vida. Um recado meio louco, mas de um louco com alguma experiência. Espero que tenham gostado da história. Partilhem a história. Sigam-me nas redes sociais, Raul da Costa. Eu os deixo aqui em baixo os links para as próprias redes sociais, quer no Facebook, quer no Instagram. Tem outras histórias, ou pequenas histórias também, para partilhar. Deixem nos comentários que tipo de história querem, porque, como eu vos disse, tenho centenas, milhares talvez de histórias sempre ao redor do amor, da intimidade, de desamores, dos amantes.
da história que nos faz mover, que nos faz rir, que nos faz encher o coração, tá? Sejam felizes, fiquem bem e até à próxima história.